Quem comanda a fonte? Essa é a questão. Ela mesma? Ela quem? A fonte? A fonte se comanda aí? Mas essa fonte é conectada com outra fonte. Essas duas fontes são conectadas com a outra fonte. Essas três fontes são conectadas com a quarta fonte. A quarta fonte é conectada com a quinta, com a sexta, com a sétima, com a oitava, com a nona, com a décima, infinito. Quem controla isso? Vira uma rede neural, não? Uma rede neural, mas é uma consciência. É que nem nosso cérebro, né? O todo. Sim. Os nossos neurônios estão conectados. Os seus neurônios estão todos conectados com os neurônios de todos os seres. Sim. Então quem controla isso? Então, o pai é o maior manipulador de todos, se a gente for pensar assim. Não entendi seu raciocínio. Entendeu? Sim, De verdade? sim. Então me explica. Porque se é a Sabia que eu ia fazer isso, né? Eu sabia, não sabia que. Pode falar. Porque se é a Tu mereceu, fonte, tá muito tempo longe. a fonte que está em Muito tudo, boa o assunto, finalmente. Depois de tanto tempo conseguimos ter uma conversa divina. Olha, acho que é a primeira conversa divina. Continua, mano, contigo agora. Só... Tá, É a porque primeira ó, conversa divina. Posso falar para vocês que tenho na Terra. Com vocês, com todo o respeito. Durante todos os anos eu consegui finalmente falar uma coisa nova do céu. Uhum. E sou muito grato por isso. Gratidão. Pode continuar, Mônica. Vai lá, expande. Tá, porque eu entendi o seu raciocínio em relação à fonte. Isso. Porque como a fonte está aqui, digamos, e tem as outras, né? Mas aqui está a fonte. Então, Ô, Fabiana, você me alcança para mim a esfera e as esferas, por favor? Que eu vou te mostrar uma coisa para vocês e para eles também aprender uma coisa. Porque como poderia se dizer, então, que ela manipularia as outras, mas não é o que acontece. Porque ela não Vamos manipula. ver se é ou não. Ela é perfeita, Vamos não é? ver, vamos ver. Todas, isto. Pode cuidar do cristal. Tem mais esfera de cristal na frente. Isto. Que lindo. Te ajuda, Fá. Puxa sem medo. Pra cá, para a sua direita. Puxa para a sua direita. Isto. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender a consciência. Gratidão. Valeu, gratidão. Segura aqui, Pedro. Então, Tem que ser mais alto lá o Calma, comando para calma aparecer aí. no vídeo. não fiz ainda. Tá. Segura aqui pra mim. Vou fazer as florzinhas. Isto. Segura aqui, Ludinha. Quer afastar a mosquinha? Segura aqui, Pedro. Gratidão. Aqui deu a fonte. Devolve a fonte pra mim. Aqui. Duas fontes. Fonte primordial, fonte atemporal. Duas fontes. A fonte atemporal, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela é onipresente. A fonte primordial, ela está em todos os locais que existe vida, ao mesmo tempo. Então ela é onisciente, onipresente e oniconsciente. O que vai acontecer? Essa fonte aqui atemporal, ela desdobra no tempo que ela quiser, em qualquer tempo, em qualquer linha de tempo, há 50 mil anos à frente do primeiro tempo e linha de tempo que existe. Ela pode ver todas as possibilidades possíveis existentes, possibilidades não existentes e possibilidades que poderão existir. Essa fonte atemporal, ela é intocável. Ela não existe, nem espiritualmente, nem
materialmente. Ela é além de tudo que existe. Ela é a consciência do todo. Ela é impalpável. Você não a toca. Davi teve a experiência, a oportunidade de se ligar a esta fonte atemporal. Pela pureza do coração dele, que ele chegou. E é por isso que ele tem esse conhecimento. Porque a fonte atemporal permitiu ele ultrapassar a força do ouro, que seria a luz líquida na terra. Ele conseguiu isso por merecimento dele. E é por isso que ele traz esse conhecimento para vocês. A fonte atemporal é intocável. Intocável. A fonte atemporal escolheu Davi. Ele teve merecimento para isso. Sobrou a fonte primordial. Agora, 50 mil anos no futuro, no primeiro corpo de luz tridimensional, que será a Mônica. Mostra para eles. Espera aí. Aqui, ó. Mas aqui pro meio, Mônica. Aqui, ó. Aqui pro meio. Não precisa levantar. Ali, ó. Só estica. Pode sentar, Mônica. Senta. Isso, estica o braço para cima. Estica o braço para cima. Isso. Aqui, ó. Isso. Então, a fonte atemporal dá o comando para a fonte primordial, que vai dar o comando para 7 esferas, 7 corpos de luz. Então, a fonte aqui, a atemporal, com a fonte primordial, ela é a fonte primordial desta semente da vida. Uhum. Então, esta é a fonte do Deus Da Mônica. que a Mônica é. Uau. Levanta a mão, Pedro. Agora, Deixa assim, né? Eu acho. não, faz que nem a Mônica fez lá, ó. Aqui, ó. Na frente, assim. Isso. Então, esta fonte, ela é ligada com essas sementes e ligada com as sementes do Pedro, que é o Deus da fonte que o Pedro é na consciência divina dele. Levanta, Lourdinha. Esta fonte primordial, ela é conectada com a fonte da Mônica, a fonte do Pedro e a fonte da Lourdinha, que é a fonte do Deus individual que ela é. Mas todos esses deuses são conectados com uma fonte só, a fonte atemporal, fonte primordial. A fonte atemporal dá o comando para a fonte primordial. Que dá o comando aqui. A fonte atemporal dá o comando para a fonte da Mônica, que dá o comando para a fonte para o Pedro. Quando sugere algo, quando dá sugestão sobre alguma coisa. Sim. A fonte atemporal dá o comando para a fonte primordial, para Mônica perguntar, sugerir para o Pedro perguntar para Lourdinha um assunto. É assim que Deus comanda tudo. Então, se nós falássemos de manipulação, então Deus seria o maior manipulador de todos. Só o que acontece? Entra no jogo a fonte atemporal. A fonte atemporal navega 50 mil anos no futuro. 50 mil anos no passado, como vocês quiserem entender. A fonte atemporal sabe todas as possibilidades possíveis e impossíveis do que a fonte primordial que dá a vida pode chegar e pode não chegar. É por isso que o Pai sabe todas as coisas. Porque ele está sempre à frente, sempre à frente, sempre à frente. E é ele que comanda dando as sugestões para os filhos que têm livre arbítrio. Livre arbítrio, quem são? Fonte atemporal, fonte primordial. Dá o comando, sementes. Essas 7 sementes são o eu sou da Mônica, ou de cada um de vocês. Essas 7 sementes são os corpos multidimensionais de cada consciência que está aqui. Consciência é a união desses 7 corpos multidimensionais em 7 dimensões multidimensionais, conhecidos como 49 corpos multidimensionais. Cada um de uma raça, cada um de uma cor, cada um vibrando uma frequência do arco-íris, ou frequências visíveis ou invisíveis aos olhos humanos, como vocês quiserem compreender. E isso não faz sentido entender porque isso vai de acordo com a consciência e expansão de cada ser.
Então tem coisas que vocês entendem ainda, cada um no seu tempo, e coisas que não entendem. Muito boa colocação. Cada um no seu tempo. Não é no tempo da fonte atemporal. Não. Nem da fonte primordial. É no tempo das sementes. Sim. É vocês que escolhem quando vão se expandir, quando vão crescer, quando vão evoluir, quando vão ter raiva, quando vão amar, quando vão deixar de amar, quando vão ser felizes. É vocês. Só que tem uma coisa. Ao mesmo tempo que tudo isso aqui existe, isso não existe. Isso sai de cenário. Começa a existir a fonte primordial quando todas as sementes aqui se tornam apenas uma semente. E nessa forma, essa semente, que são 7 corpos da Mônica, se fundem em uma só energia e consciência e acessam o Deus primordial que ela é. E quando ela acessa esse Deus primordial, ela tem consciência desse Deus primordial que ela é na terra e no céu. Quando o Deus primordial ascensiona na sua consciência multidimensional, dos 49 consciências que estão aqui agora neste universo, você começa a ter comunicação com a fonte atemporal. E aí você aprende a fazer a manifestação do ouro, começa a manifestação da própria luz e começa a conhecer os seus dons divinos. Esse é o material que o Pedro e o Davi ficaram de fazer, que eu estou esperando até agora, Sabe que isso sobre foi- a criação do universo. Eu lembro disso. Eu lembro que a gente fez, eu, inclusive, Ó, Fabiana, pega aqui, por favor. recentemente, mas com essa explicação ficou muito mais claro. É, muito mais claro para quem entendeu. Sim, Eu mas eu posso- lembro que recentemente... Mas precisa de um estudo. Não, com certeza, mas recentemente eu tive a oportunidade de achar aquele arquivo e eu reenviei pro pai. Eu falei, tu lembra desse que a gente ia fazer, que tem os 7 universos formando uma onda, né? Gratidão, Fabiana. Pra parte externa. E, nossa, muito profundo, comandante, muito legal. E quando nós nos referimos a... Profundo não, muito simples. É, mas é profundo É também. simples. Se entender isso daí, É um material para estudo, né? aí começa a vida a fazer sentido. E posso fazer uma pergunta? Aí daí o mal perde o sentido. Sim. Porque ou você é ou não é a fonte. Se você não é a fonte, são os seres que sofrem. Se você é a fonte, você é internamente pleno. É verdade. O afeto e afetar outros seres depende deles, não de vocês. Claro, vocês fazem a parte de vocês, mas é eles que vão ter a vontade de expandir ou não. Aí vocês entram em colapso de novo, porque daí vocês amam eles, etc. Pode falar, Pedro. Ele quer fazer uma pergunta, mãe. Só um minuto. Depois E, eu vou concluir. e essa ideia então que nós temos sobre Deus, sobre essa consciência que abrange tudo e todos, então seria refletido nesse caso como a fonte atemporal, não a fonte primordial. A fonte atemporal seria a existência de tudo que não existe, de tudo que existe e de tudo que vai existir. É a união do casal? Não. Não. É algo muito além disso ainda. Muito além, de muito Brahma, Não, muito além. É a consciência de tudo que existe. que vai existir. Todo o universo. Brahma seria uma consciência ainda individualizada De um universo. da consciência do todo. Uhum. Ainda seria uma consciência individualizada, pensando nessa Sim. forma. Uhum. Agora, pensar numa fonte temporal é como se vocês tivessem a capacidade de estarem todos os personagens do cenário ao mesmo tempo. Caramba. Então daí não pode ter tempo, né? Não pode ter nada, praticamente, né? De limitação. Porque é ilimitado. Daí aí se torna praticamente impossível de experienciar. É. Entendi. Caramba. E o que nós chamamos de universo uno, então, é um passo anterior à fonte atemporal. Não. É um passo fraudário ainda. É verdade. Entendi. Passo ainda fraudário. É, ainda no início. Muito no início.
Seria então a consciência das 7 sementes juntas? Ou não? Ainda nem nesse nível. Pode ser 7 sementes juntas. É o início de um deus ali, por exemplo. É, pode ser. Entendi. Tá. Mas é recém a união do sagrado masculino e feminino. Ah, entendi. É. Por isso, é que é uno. É. Nossa, então tem um... Bom, eu imaginava que Pensa tinha assim, isso ó, também. que todos os homens é você e que todas as mulheres são você. Sim, e todos se unem. Aí você tem que amar todos. Uhum. Não é união, não tem nada a ver com união. Tem a ver com você amar todos os seres. Uhum. Todos os seus eus. Uhum. Eu faço esse exercício diariamente. O quê? Eu tento visualizar toda a humanidade. Não, mas não e visualizar não. Não? Não. Você tá onde? Na Terra. Tem que amar todos na Terra. Mas eu faço isso também. Eu sei, tô te explicando. Mas eu digo, é como não tem como alcançar todo mundo fisicamente falando. Tem como. Tem? Tem. Então ainda tô... Então é muito novo. Ainda tô dando o meu upgrade, então. Não, mas vai expandir ainda o comando da luz. Coitada da Fabiana só. Mas ela, por amor. Vai ter que ter um fortalecimento nas pernas bem grande. Pra caminhar. Graças a Deus. Na verdade, os seres vão vir a vocês, né? Já estão vindo, mas vão vir a vocês. Porque vai melhorar. As capacidades divinas. Caramba. Então vai ter coisas melhores. Não posso falar muito, senão... Agora daqui pra frente eu vou ter que ter mais cuidado O que vai falar? nas coisas que eu falo, porque eu tenho que deixar vocês protegidos. Ah, voltou no estágio da... Acho que nunca saiu. Não, né? não. Agora o que está sendo consagrado para vocês aqui neste local Uhum. é uma coisa muito grande. Entendi. Uma coisa nova e ao mesmo tempo existente, mas que nunca existiu. Consegue repetir o que eu falei? Que será uma coisa nova que nunca existiu, uma coisa Não. muito grande que está sendo Uma coisa- feita aqui. Não, Uma coisa não nova foi isso que eu falei. que é existente, mas que nunca existiu. Exato, o Pedro falou certinho. Isso mesmo. O que é um paradoxo pra nós, né? Não, Parece não. um paradoxo, mas, Mas não, não é. para vocês não. Né? Vocês já estão comigo, né? Vocês já convivem comigo. Já é uma coisa fora do comum, certo? Sim. Então vamos dizer que eu estacionei a nave, que eu já desci da nave, que vocês já têm contato comigo. Uhum. O que vocês vê é o corpo do Davi, certo? Sim. Mas agora a parte mais desafiadora que vocês tinham, que era das curas, de fazer as curas instantâneas, que era uma coisa surreal, uma coisa fora de todos os paradigmas e paradoxos humanos, vocês já estão fazendo. Então eu acho que daqui, na minha opinião, eu acho, né, não tenho certeza, que depende de vocês. Eu acho que daqui para frente, tudo que vir de novo É normal. pode se tornar normal para vocês, Uhum. mas não normal para quem vai receber Sim, com certeza. e Tem que quem respeitar, vocês é. vão receber. É. Uhum. Mas vai vir muita coisa ainda. Tem que Em respeitar breve o terão tempo. uma comunicação holográfica mais realista. Como se fosse uma projeção. Vocês vão ver aquela projeção, aquela comunicação acontecendo. Isso vai acontecer. Que lindo. Isso já tá no caminho. Gostou do trecho? Participe também da Escola Comando da Luz. Links na descrição.